Vamos à nossa aula de número 2, né? E last one, né? E última aula, né? Só para dizer, não é vinho, tá? Não é vinho. Imagina o Andrezan agora me assistindo lá, né? O Andrezan deve estar assistindo, né? Nesse momento, o Sérgio. Pô, cara, todo mundo vinho na aula. Não. É suco de uva, né? Trazido pelo pessoal do presencial. Ficou claro? Então, não é vinho. Só vou deixar claro aí para a oposição não... Triga da oposição, maravilha. Chegar lá, Andrezan, o cara tava com vinho. Não. Aula número 2, então, de leis especiais, aula eminentemente tranquila, né? Aí, volta. Vamos no slow motion, né? E quais são as leis que vamos aqui revisar? Assim, ó, e vai ser nessa ordem que eu vou colocar aqui. Vamos começar pela lei de drogas. Claro, né? A parte penal, principalmente, que é muito interessante, a parte dos crimes, né? Leizinha de drogas, nós vamos falar. Vou falar sobre a lei do crime organizado, nós já fomos lá na aula 1, mas eu só quero lembrar algumas coisinhas aqui. Na verdade, eu vou apontar alguns pontos importantes que tem que ler, que é uma aula mais de legislação especial, tá? Depois, pessoal, eu vou falar também... Estava dando uma olhada, não tem sido muito cobrado em prova, sabe? Sinceramente, a não ser numa prova da PRF, mas vamos falar aqui nos crimes do Código de Trânsito. Por que não, né? Na verdade, é só uma passada, né? Tudo você vai ter que ler. A gente destaca aquilo que é mais importante aqui, né? Não deixar de falar nesses crimes aqui do Código de Trânsito, só para ter, na verdade, uma noção, tá? Depois que a gente fala no crime de Código de Trânsito, essa parte do Código de Defesa do Consumidor, aí a gente deixa para o pessoal só leitura. E vou terminar falando dessa leizinha aqui, a lei dos crimes contra o meio ambiente. A lei dos crimes ambientais, tá? E depois, essa parte, eu não ia, tá? Mas tá pensando aqui como vai dar tempo, eu só quero citar, porque, por exemplo, nós tivemos recentemente a prova da Guarda Municipal em Alvorada, só para ter uma referência, né, questões de concurso geral, e caiu, né, a lei das contravenções penais. Questão bem tranquilinha, mas eu vou falar na lei das contravenções, o decreto-lei 368841. E, no mais, aí fica para leitura de vocês. Tá bom? Vamos lá então pela lei de drogas. Abram então na page 168, tá? Para quem não entendeu, eu vou traduzir. 168, né? Vamos lá, porque aqui a gente agrada brasileiros e estrangeiros, né? Brasileiros e estrangeiros. Então, lei de drogas, vamos lá para a lei de drogas. Aí, lei muito tranquila, né? Muito bem. Vamos começar pela lei de drogas, vamos lá? Walter, vamos lá então? Lei de drogas, força total. Quem quer passar tem que estudar, né? As pessoas vêm com aquelas, hoje ainda mais pelas redes sociais, que estão em abundância, né? E algumas coisas eu acompanho e fico vendo os milagrosos que ensinam como passar em concurso, né? Não, sabe que uma hora eu queria contratar os serviços, né? Porque eu leio assim, é um milagre, né? Cada uma forma. Porque eu passei, faço assim. Eu falei, cara, tu passaste assim, né? A fórmula tem uma, estudar. Pronto, estudar e fazer questão de concurso. Não tem outra fórmula, né? Não, porque teu resumo tem que ser de trás para frente. Para, estudar, né? Tipo a lei de drogas. Pô, cara, o que é as pessoas querem ensinar os outros a passar em concurso? É de chegar, por exemplo, numa lei como a lei de drogas e falar o seguinte, ó, de artigo que vai cair? O artigo 28 até o 47. Pronto. Aí sim que tu ajuda o cara a estudar. Não adianta pegar a lei de drogas e ficar lendo toda a parte inicial dela que eu vou te falar assim, ó, não é isso que vão te perguntar em prova, né? Então a gente tem que focar.
Então, lei de drogas. Esta lei, só para ver uma introdução, se tu fores dividir a lei para efeitos didáticos, tá, Jefferson? Como é que eu estudo a lei de drogas, o assunto drogas no Brasil? Tu estudas assim, ó, ela tem duas partes. Do artigo 1º até o 26A, nós temos regras de prevenção às drogas, tá? É toda uma política que o Brasil adota no que tange a prevenção às drogas. Presta atenção agora, estas regras quanto à prevenção às drogas, geralmente, né? É um advérbio, sim ou não? Geralmente. É ou não é? Claro que é, pessoal, advérbio. Andrezã, vamos ter que ter mais aulas aqui, né? Um advérbio, claro. Geralmente, então quer dizer que não é sempre, raciocínio lógico, né? Geralmente não é sempre, né? Claro, raciocínio lógico. É matéria da Dani. Aí, geralmente, eles não perguntam regra de prevenção. A não ser que tu fizesse uma prova da banca La Salle, por exemplo. A La Salle pergunta em provas contendo drogas essa parte de prevenção, essas regras iniciais aqui. Então assim, ó, não é a tua preocupação geral. Do artigo 27 e seguintes da lei, aí tu tens regras de repressão às drogas. O combate direto ao consumidor, o combate direto ao traficante, tá? Muito bem. E é aqui que nós vamos dedicar. Mas vamos lá. Quando eu pego a parte de repressão às drogas, se eu for dividir metodologicamente, do artigo 27 ao 47, eu tenho a parte penal da lei. Como assim a parte penal? A parte que regula as condutas que são consideradas crime e as respectivas penas, a parte de direito penal. E do artigo 48 até o 59, aula de procedimentos, né? A parte do processo criminal, ou seja, a parte do processo penal. Ou seja, quando o réu responder a um processo criminal por crime da lei de drogas, tráfico, por exemplo, tem todo um procedimento a ser seguido para o processo. Então, os crimes da lei de drogas, desde que não seja uma infração de menor potencial ofensivo, porque vai para o GCRIM, segue rito especial. E tem que saber as etapas do processo ali, tá? A parte do processo penal. Então, ó, e os demais artigos? Leitura. Então, nós vamos para o artigo 27 ao 47 da lei de drogas, ó. Artigo 27 ao 47. Aí vocês vão me acompanhando e vão escrevendo, vai estar tudo material depois. Mas então, eu vou lá para a parte penal da lei, você vai ler toda a lei. Mas nós vamos para aquilo que interessa. Pessoal, começando no artigo 27, fala aí, ó, dos crimes e das penas. Então, o primeiro tipo penal que nós temos aí é do artigo 28, esse aqui, ele cai direto em prova. Nós temos aí, ó, não está escrito, tu tem que escrever o crime de porte ilegal de drogas. Nós temos no artigo 28 o crime chamado porte ilegal de drogas. É crime quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo. 5 verbos, né? Sublinhe isso. Para consumo pessoal, esse crime exige dolo específico. Drogas, sem autorização, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas: advertência sobre o efeito das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, olha só, nós temos no artigo 28, presta atenção, um crime da lei de drogas é crime, o outro responde a um processo criminal, claro que isso é uma infração de menor potencial ofensivo, no GCRIM, mas se ele for condenado, jamais ele vai receber uma pena privativa de liberdade. É um crime que traz exceção de direito penal. É crime, mas traz no preceito secundário da norma direto uma pena alternativa. Jamais vai poder ser, ganhar uma pena de prisão, mas é crime. Não perde na natureza penal, porque a lei diz que é crime no artigo 27 ali. Ficou claro? Então, eu tenho aqui o crime de porte ilegal de drogas. De novo,
essa conduta é crime, só que não tem pena privativa de liberdade, mas não perde a natureza criminal. O Supremo está julgando, né, sobre a descriminalização disso aí, né? Entendendo que essa conduta aí não pode ser considerada crime pela lei, ficou claro? Tá? Isso está em atual debate. Atualmente, assim, ó, é crime, mas não tem pena privativa de liberdade. Então, aquela pessoa que adquire droga, que guarda droga em casa, que tem depósito, que transporta ou traz consigo droga, e eu provo que é para consumo pessoal, é crime, mas jamais vai poder receber pena privativa de liberdade. No parágrafo 1º, aí eu tenho aqui uma forma equiparada desse crime, e os demais parágrafos aí ficam só para a tua leitura. O que me interessa aqui é que o artigo 28 é um crime, isso é uma exceção no direito penal, para o qual não existe pena privativa de liberdade. E é uma infração de menor potencial ofensivo, tu vais ver. Então o autor responde no G, crime perante o juizado especial criminal, que a gente já teve aula sobre isso em processo penal, tá? Então, é um tipo penal simples, tu vais ler os parágrafos, o 29, olha o 30, prescreve em prazo prescricional, né? Prescreve em 2 anos a imposição e execução das penas, observar no tocante à interrupção do prazo, o artigo 107 do Código Penal. Depois vem o 31, 32, tudo isso aqui a leitura é autoexplicativo, quer chegar nos outros crimes. Aqui sim. 33, aqui é o tipo penal que mais cobra em prova. Nós temos o crime chamado tráfico de drogas. Olha o que o professor vai dizer agora para vocês entenderem bem, tá? Colegas, a lei de drogas, ela não traz os nomes dos crimes, né? O que é chamada de tráfico, com o nome tráfico? O 33 caput, o 33 parágrafo 1º, o 34, o 36 e o 37. Essas condutas, 33 caput, 33 parágrafo 1º, 34, 36 e 37, essas condutas são chamadas de tráfico de drogas. Então, quando eu estou cometendo um desses crimes, esse crime aí vai ser equiparado a hediondo. Aí ele vai sofrer a incidência da lei dos crimes hediondos. Por exemplo, pegue o artigo 35. O artigo 35 é um outro crime chamado associação para o tráfico. Ele não é hediondo, nem equiparado. Tá, mas pode uma pessoa responder somente por associação? Pode. Ele aí não sofre a incidência da lei dos crimes hediondos. Porque a lei dos crimes hediondos chama de, diz que é equiparado hediondo o crime de tráfico. E tráfico são as condutas do artigo 33, caput, parágrafo 1º, 34, o 36 e o 37. Ficou claro? Essas condutas são chamadas de tráfico de drogas. Aí o autor responde nos termos da lei dos crimes hediondos. Maravilha. Se tu fores ver o 33, o que é tráfico? Pode ler aí, ó. São 18 verbos. 18 condutas configuram tráfico. Por exemplo, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor, à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo, fornecer droga, tudo é tráfico, né? Ainda que gratuitamente, sem cobrar nada, sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar. Pena 5 a 15 anos e multa. Joelhos, mas o que são drogas? Isso está lá numa portaria do Ministério da Saúde que complementa a norma. Isso é uma norma penal em branco, dizendo que a cocaína está lá, o THC da maconha, o MDMA do ex, que são os princípios ativos dessas substâncias que as tornam proscritas, proibidas. Entenderam? Né? Então, nós temos 18 condutas que configuram o chamado tráfico de drogas. Agora, Joelber, só um pouquinho. Olha o curioso. Se eu pegar as 5 condutas do 28, que são chamadas de porte de drogas para uso pessoal, essas 5 condutas do 28 estão no 33, né? O adquirir, o guardar, o ter em depósito, o transportar e trazer consigo. Como é que eu sei que o autor vai responder por tráfico? Como é que eu sei que vai responder por porte de drogas para uso pessoal?
principalmente tem que ver o dolo do autor. Direito penal é isso, ó, me dá o fato que eu te dou a resposta penal. Se o indivíduo é flagrado com 500 gramas de cocaína, tá? 500 gramas de cocaína. E eu provo que aquilo é para consumo pessoal, ele está trazendo consigo para consumo pessoal. Artigo 28. Agora, se aquelas 500 gramas são para vender, ele está guardando para alguém, se não for para consumo pessoal, aí é o tráfico. Aí vai para o artigo 33. Aí é tráfico. Entenderam o que é a diferença? Tem que vir na questão o dolo do autor. Aí eu tipifico como porte de drogas para uso pessoal ou tráfico. Se não é para consumo pessoal, é o quê? Tráfico. Não necessariamente venda. Nós tivemos um caso, na prática, que eu tive, um indivíduo estava com 4 quilos de maconha em casa. Chegamos lá, cumpri mandado, uma investigação nossa, e a gente provou que ele fazia, sabe o que ele fazia? Ele só guardava para um amigo dele que era traficante. E dito isso no depoimento. Não, eu só recebo só para guardar. Eu não sou traficante. Nós falamos, o senhor é traficante. Tráfico não é só vender. O fato de guardar, se não é para consumo pessoal, meu amigo, é tráfico. Pena 5 a 15 anos, é tráfico. Vai encontrar no 18 verbos. Tem 18 verbos, isso é um tipo penal alternativo, né? Misto. Ficou claro? Porque fala ainda que não cobrasse nada, porque fala ainda que gratuitamente. É tráfico, meu amigo. Uhum. Tivemos um outro caso, e ficou provado isso. A Brigada Militar pegou um camarada, não vou me lembrar a quantidade, mas assim, ó, eram umas buchinhas de cocaína, tá? Umas 30 buchinhas de cocaína, tal, 20. E ficou demonstrado no nosso inquérito, né? Eu não sabia, cara, 30 buchinhas. Não, eu fui comprar para minha irmã. Como assim? Não, a minha irmã é consumidora. Só que a boca lá é perigosa, né? Então, eu vou pegar, já vou estocar. Vou lá, a gente pega. Mas eu só pode ver, ó. Eu nem quero me envolver com isso. Como assim, meu amigo? Isso é tráfico. As pessoas, né? Não. Aí os depoimentos brigadianos, dos policiais militares, né? Foram nesse sentido. Não, delegado, ele falou pra mim que vai na boa, porque é muito perigoso. E como ele é homem, né? Aí é mais, né? Protetor da irmã. E levar pra irmã. E depoimento dele, na presença do defensor. Não. Eu não me envolvo com isso. Nem gosto dessas coisas aí. Cara, isso é tráfico que você está fazendo, meu amigo. Né? Assim, é uma coisa. Se a tua conduta tu adquiriste, tá demonstrado aqui. Se adquiriu para consumo pessoal, tu vai no 28, consumo pessoal teu. Se não é para consumo pessoal, meu amigo, é tráfico. Entregar a outra de qualquer forma. Não precisa ter o lucro, não precisa ter, né? Isso é tráfico de droga. Então tem 18 verbos aí, né? Tá? Joebert, eu não entendi aquele verbo prescrever. Vamos supor, claro, né, pessoal, é hilário, né? Só um exemplo, prescrever. Chega um médico lá, prescreve para o paciente. Ó, seguinte, cara, teu caso aí eu acho que é mais, nós vamos adotar uma linha mais natural. Ó, sei lá, ao acordar, cheire uma buchinha de cocaína, fume 2 cigarros de maconha após o almoço para baixar a adrenalina, né? E 2 horas de dormir, um comprimido de êxtase. Não, hilário, não. Pô, isso aí é tráfico. Tá prescrevendo uma droga, né? Que a gente não precisa, é óbvio, é tráfico de drogas isso. Não, eu tenho aquele óleo do canabidiol, né? Que aí tem casos que tu é permitido para fins medicinais. Claro, tu viu que o meu exemplo foi hilário. Pô, tu prescreve para um paciente que tá meio prostrado em êxtase. Pro cara tomar todo dia ao acordar. Vai ficar um pouquinho mais agitado. Não, claro, né? Isso aí é tráfico. E isso é chamado de tráfico. Pena 5 a 15 anos. Como o cara que vende. Tem 18 verbos aqui. 18 verbos nós temos aqui. Então, se tu comparares o 28 com o 33,
Os 5 verbos estão lá, estão aqui. O que muda é o dolo do autor por uma questão de prova. Não é? Parágrafo primeiro. Aqui tem uma pegadinha. Todas essas condutas do parágrafo primeiro são chamadas de tráfico de drogas. Tudo isso aqui também é tráfico. E tu queres ver uma delas? É tudo autoexplicativo, mas olha só. Olha uma prova que caiu do Ministério Público, Lid. Que caiu, não nessa última agora. Mas que é uma prova do Ministério Público. Olha a pegadinha. Na mesma pena incorre quem? Vamos ler. Também comete crime de tráfico de drogas. Que é crime equiparado de hediondo. Quem? Utiliza local ou bem de qualquer natureza que tenha propriedade de posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outro dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou desacordo com determinação legal complementar. Sublinha. Para o tráfico. Não entendi, Joébio. Eu tenho um bar, tá? Eu tenho um bar. E vendo ali comidas, bebidas, ok? Só que tem uns traficantes ali que pediram para vender droga dentro do meu bar. Mas eu não quero me envolver com isso. Eles vão responder, minha conduta é tráfico? Eu vou entrar aí, ó. Eu estou consentindo que exerçam tráfico de drogas dentro do meu bar. Essa conduta é chamada tráfico de drogas. Eu, dono do bar, vou correr no 33, parágrafo 1º, inciso 3º. Isso aqui caiu numa prova do Ministério Público? E se uma pessoa consente que terceiros se utilize no local da sua propriedade para o consumo de drogas? Fato atípico. Se eu tenho um bar, tá? E eu tenho ali o consentimento para que consumam droga ali dentro, eu deixo de consumir droga, eu não me encaixo no tipo penal. Porque o tipo penal é se eu consentir que ali dentro trafiquem e não consumam. Aí meu fato é atípico. Isso cai em prova. Né? Oi. Agora, a colega fala em quantidade mínima. Não, tu não tem uma quantidade mínima pela lei. É o dolo. Tu vai, hoje, pelo dolo. Dolo. Aí eu te pergunto. O indivíduo é flagrado dentro da mochila, caminha na rua com 100 gramas de maconha na mochila. Tráfico ou posse? Ou porte? Depende do dolo. Ele estava vendendo, eu peguei ele vendendo 100 gramas. Tráfico. Não, é para consumo pessoal, porte. Prefeito de prova é isso. Quantidade você não tem. Hoje, a jurisprudência está nesse sentido, né? Eu indo pela lei. Tá? Parágrafo segundo. Agora cuidem. O parágrafo segundo, cuida! O parágrafo segundo traz um crime, só que não é chamado de tráfico. Como é que é chamado? Sem nome. É crime da lei de drogas. Mas não é chamado de tráfico. Então não é crime equiparado a hediondo. Configura crime, induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga. Pena, 1 a 3 anos de multa. Mas não é chamado de tráfico. Como assim, Joébert? Vamos supor que um indivíduo chega assim, Joébert, eu tô meio depressivo hoje. Pô, cara. Pô, cheira uma cocaínazinha, cara. Tu acha mesmo? Claro, velho, tu vai dar uma digitada. E o cara vai lá e, por exemplo, e cheira a cocaína. Esse que induziu responde por crime da lei de drogas. Isso é crime, pessoal, fazer. Induzir, claro, dolosamente, instigar dolosamente, ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga. Não, o cara tá mal, o outro fala, vai lá e cheira. O cara vai lá e cheira, por exemplo, só quando te induzir alguém ao uso indevido, tu te encaixa no tipo penal. Mas não é chamado de tráfico. Tráfico são as condutas do 33 e do parágrafo 1º. Né? Claro que é mais difícil essa conduta que eu falei, esse exemplo. É mais difícil tu chegares na prática. Eu estou dizendo, provado isso, entendeu? Por uma prova. 33 para terceiro. Cuidem esse aqui. Então nós vimos o parágrafo 2º. Cuida o parágrafo 3º. Cuida o parágrafo 3º. O parágrafo 3º chama-se tráfico privilegiado, que a pena é menor. E tu vai ver como a pena máxima não ultrapassa 2 anos, é uma infração de menor potencial ofensivo. E esse aqui cai em prova, hein? Configura o chamado tráfico de drogas privilegiado,
A conduta de oferecer droga, eventualmente, e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento para junto a consumirem. Cuidem! Cuidem! Cuidem o que eu estou lendo aqui. Vamos lá. Vou dar um exemplo. Olha a pegadinha para a prova. Se a pessoa de A oferece droga para a pessoa de B, que é uma pessoa, eu provo isso no caso concreto, que é uma pessoa de um modo eventual, foi só que ela fez, que é uma pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem, ok? O B aceita e consome aquela droga. Qual é a conduta do A? 33, parágrafo 3º. Tráfico de drogas privilegiado, né? E o 28? E o B? 28. Porte de drogas para uso pessoal. Agora a questão de prova muda. Vamos supor que o A, tá, encontra o B. E o B fala, cara, não tô bem hoje, tá para baixo. Então é o seguinte, tá aqui, ó. Vou dar um negócio para te ajudar. O que é isso? Não, cocaína. Mas tu acha que eu vou ficar melhor? Ô, velho, tu acha que eu vou deixar meus amigos mal? E esse oferece droga pra esse melhorar. E o cara aceita. Qual é o crime do A? 33 caput. Tráfico de drogas. Porque para ser o 33 para terceiro, ele tem que oferecer droga, de modo eventual, para a pessoa do seu relacionamento, para juntos consumirem. Ele não, ele só ofereceu a droga pro cara que estava mal. Oi? E a colega fala para a segunda, aqui é induzir, instigar, auxiliar. O que é induzir? Criar a ideia. O que é instigar? A pessoa já está com a ideia de consumir, tu só estimula. O que é auxiliar? Fornecer um meio material para o uso da droga. O cara quer, por exemplo, fumar umas pedrinhas de crack, que tu fornece a latinha. Aí que é o verbo auxiliar. Ele vai pelo tráfico. Ele vai 33 caput. Porque pode olhar no 33 caput, não tem o verbo oferecer lá? Tá lá, ele vai no verbo oferecer. Vocês viram a pegadinha? Para ser o 33 para terceiro, vamos de novo. Tu tens que oferecer droga de modo eventual para a pessoa do teu relacionamento sem objetivo de lucro para junto consumirem. Se não se encaixar nesses tipos penais, em todos esse elemento do tipo e está oferecendo droga para alguém, 33 caput é tráfico de drogas, pena 5 a 15, crime equiparado de onda. Entenderam? Crime equiparado de onda. Isso aqui já caiu em prova.